Bom dia, pessoal. Muito obrigada, Lívia. Obrigada a todos que estão participando desse curso, que é uma iniciativa super importante para a nossa cidade. Então, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho das coisas que a gente trabalha. Eu sou professora aqui da faculdade, do Departamento de Urbanismo, e sou professora do PROPUR, que é o nosso programa de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional. E é um desafio, né, Lívia, falar depois do João, que fez uma fala super, né, motivadora, e a minha fala, vocês vão perceber que é um pouco diferente, a minha abordagem é um pouco diferente, mas as falas, de alguma forma, vão convergir, e eu espero também passar para vocês um pouco do meu entusiasmo e a alegria que a gente trabalha com as questões do urbano e tenta motivar nossos estudantes também, e, obviamente, aqui nesse fórum, tentar motivar a comunidade como um todo a pensar a cidade, a compreender a cidade, né? Que isso nos dá mais instrumentos de poder discutir, sentar às mesas e, enfim, pensar planejamento. Então, a minha fala, botei aí uma breve síntese do que eu tenho feito, as pesquisas aqui na faculdade, é um pouco discutir com vocês os fundamentos da relação entre os usos do solo e a cidade, com ênfase na estrutura, na dinâmica territorial das atividades. Discutir um pouquinho das lógicas, dos princípios básicos, né, da relação entre as atividades e o espaço urbano, fatores que afetam localização. Muitas das coisas que eu vou falar o João já introduziu, então fica bom que daí já foi de alguma maneira colocado, né? Problematizar um pouquinho desse processo. Então, essa é um pouco a ideia de discutir isso com vocês e a gente poder, talvez, construir alguma base, né? Começando um pouquinho, assim, de uma maneira mais simples, pensar, né, o que é a questão do uso do solo, que a gente ouve falar tanto e que aparece, né, os técnicos falando. Então, a gente poderia colocar que o uso do solo é a finalidade última, né, para a qual a terra urbana é usada pela população. Pode ser definida, então, como as atividades humanas que estão diretamente relacionadas à terra, fazendo uso dos seus recursos ou tendo impacto sobre eles. Então, vai ser a questão de como que as pessoas, né, vão tirar proveito da terra. Então, é uma designação genérica dos tipos de atividades sociais desenvolvidas no espaço. Pensando um pouco nas atividades que a gente desenvolve dentro da cidade, né, a gente pode pensar que as nossas atividades, as nossas ações, tanto individuais ou coletivas, que a gente pratica no interior do espaço urbano. São consideradas, a gente considera as dinâmicas de curto prazo. O que é isso aí? Que significa que as atividades são, dentro da questão da cidade, elas são mutáveis, enquanto se a gente for comparar com a estrutura pesada, a estrutura física da cidade, as ruas, os edifícios, as praças, isso tudo se modifica mais lentamente. Ao longo do tempo tem mais inércia. E o que a gente faz na cidade, as nossas atividades, elas mudam muito rapidamente. Então, existe esse descompasso, né, vamos dizer, entre a gente atua dentro de uma estrutura que é durável, que é feita para durar, né, as ruas, a gente vê cidades aí, o João mostrou exemplos, então, que tem estruturas ainda perceptíveis, né, de séculos e séculos, mas se a gente for pensar do ponto de vista da atividade, a gente, né, elas mudam rapidamente. Então, a localização residencial, serviços, um comércio que abre, uma loja que fecha, abre um restaurante, constrói, né, vamos dizer assim, um edifício ou uma casa muda de uso de moradia para um serviço. Então, assim, se a gente for pensar do ponto de vista funcional das atividades, são os elementos que mais mudam, né, dentro do sistema urbano.
Se a gente recua mais e vai pensar do ponto de vista econômico, né, classificação de atividades, vem aquela tradicional ideia do setor primário, secundário e terciário, né? O primário ligado à terra, às culturas, à agricultura, pecuária, né? Então, o setor primário da economia, o setor secundário como sendo a indústria, né, de transformação, e o terciário como sendo a circulação dos bens. Isso pode ser uma classificação mais econômica, mas do ponto de vista da cidade ela não é suficiente. Então a gente pode tomar outras classificações que talvez sejam mais interessantes para a gente nos ajudar a pensar a cidade. Tem essa classificação que o Echenique, que é um teórico aí do urbano, que ele propõe, que eu acho que ela nos ajuda. Se a gente for pensar as nossas atividades na cidade, podemos pensar dessa forma, né? A gente exerce atividades dentro dos lugares, né? Atividade produtiva, nós trabalhamos num escritório, num lugar, numa indústria. A atividade reprodutiva, o morar, estudar, recrear, a associativa, religiosa, política, sindical, etc. Então, são as atividades que a gente desenvolve dentro dos lugares. Mas também, do ponto de vista urbano, é importante pensar que existem outras atividades que não estão sediadas em lugares, e sim são aquelas que a gente desenvolve justamente para ir de uma para outra, que também são atividades nossas, que também consomem recursos, investimento, o nosso tempo e a nossa saúde, que é a circulação de veículos, de pedestres, são os fluxos. Isso é bacana para poder começar a estabelecer alguma ideia inicial, né? Eu faço coisas em lugares e eu faço coisas entre lugares. Todas essas serão atividades urbanas. Então, desse ponto de vista, a gente tem classificações usuais do uso do solo, ou seja, eu olho para uma cidade e eu posso pensar que tipos de usos do solo vão ser considerados. Então, tradicionalmente, a gente tem residencial, comercial, serviços, industrial, institucional, as vias, a circulação, etc., né? Seriam classificações que a gente usa. Aqui a gente tem um mapa, por exemplo, da área central de Porto Alegre, com uma legenda aqui, né, de uso do solo, só para mostrar um pouco assim a representação tradicional do uso do solo. Essa é uma das formas, onde a gente tem, por exemplo, aqui ó, os amarelinhos claros e um pouquinho mais escuros, como as habitações unifamiliar, multifamiliar. Então, a gente percebe, né, que aqui está a Duque, deixa eu ver, aqui assim, a Duque de Caxias, da Duque aqui para o sentido sul, como a gente percebe um predomínio, né, da moradia, com alguns comércios que são os vermelhinhos, ó, os escurinhos. E já para o lado norte, como predominam outros tipos de uso. O comércio, os serviços institucionais, né, que são essas outras cores, aqui um pouquinho mais escuras. Então, a gente percebe já, querendo aqui, já dá para falar de duas coisas. A primeira é que a gente tem formas de representar o uso do solo, que nós vamos mapear essas coisas. Uma forma é essa, e a outra já começando a ver que o uso do solo, que a distribuição do uso do solo nas cidades não é de forma alguma aleatória ou ao acaso. Ela segue lógica, segue padrões que nós podemos tentar compreender. E isso que é bem importante. Aqui a mesma imagem, a mesma legenda, só que com uma visualização em 3D, para enxergar, vamos dizer, a mesma informação. Outros exemplos que a gente possa ter, uso do solo por quarteirão, predomínios, né, de residencial, proporções de residencial para comercial, aqui mais baixa,
Como a gente viu, é o mesmo mapa, só que a informação está colocada de uma maneira um pouquinho diferente. Imóveis inventariados é outro tipo de um mapa temático de uso do solo. Lá em cima, acho que faltou até o título, mas são os equipamentos culturais da área central de Porto Alegre. Então, com isso, o que eu quero dizer? Né? Que a gente pode sistematizar as informações sobre o uso do solo de várias maneiras, atendendo, né, o objetivo que se quer estudar. Então, o uso do solo é, basicamente, a gente enxergar as atividades que a gente desenvolve aplicadas no espaço, né? Então, a distribuição, as atividades, elas são interdependentes entre si e com as características do espaço urbano. Então, esse ponto aqui tem a ver com aquilo que eu falei antes. A gente olhar para uma cidade, para uma representação desse uso do solo, a gente vai ver que ela não é arbitrária. Só ali no centro a gente já viu uma grande divisão que tem lógicas que a gente pode retroceder no tempo histórico, inclusive, da primeira urbanização que ocupou a área central de Porto Alegre. Por que isso foi feito dessa forma? Então, a porção norte ela tinha uma proteção dos ventos do sul, e daí começou toda a parte legal e rica e bonita da cidade ficou voltada para o norte. E os pobres, as áreas que inundava, que batia aquele vento horroroso, ficou, então, o lado sul ficou marcado com isso, e a gente vê isso até hoje, isso que é bacana na cidade. Essa permanência das coisas é um fator que a gente tem que levar em conta. Então, as atividades urbanas, elas dependem umas das outras, elas têm relação de dependência. Onde está uma coisa, eu poderei certamente encontrar outras ali junto. Então, elas dependem umas das outras. E mais, elas dependem de características do espaço urbano. Que características podem ser essas? Maior facilidade de acesso ou menor, topografia, presença de estrutura, né, viária, etc., etc. Então, vai acontecer que esses fatores, né, vão influenciar as decisões de localização. Então, aí a gente vê esse conceito que o João já até antecipou, a ideia da localização de atividades. É um conceito que a gente trabalha fortemente lá com os alunos. A localização residencial, a localização industrial, a localização comercial. O que é isso, né? Então, a localização é justamente esse processo, né, de onde as decisões de localização que famílias, pessoas, incorporadores, moradores, enfim, os agentes sociais vão tomando no espaço, né? Então, as pessoas tomam decisões de localização. Onde morar, onde, né, assim, onde eu vou no parque, onde eu vou me divertir, como que eu circulo, né, como eu faço meus fluxos na cidade. Então, a gente tem a ideia, né, a questão, então, que as decisões de localização tomadas por nós, pelos agentes sociais, elas vão depender de uma série de fatores, né, e seguem lógicas que a gente pode tentar identificar, né? Eu trago essa frase desse autor, que é um economista japonês, o Fujita, que ele diz, que eu acho interessante de destacar, que ele fala que, na maioria das sociedades ocidentais, os usos do solo são definidos principalmente através do mercado, que é através das decisões das pessoas, né, mediadas pelo mercado, com maior ou menor presença da regulação pública, ou seja, do planejamento interferindo nessas decisões. Em tais sociedades, portanto, a estrutura espacial da cidade, ou seja, a resultante disso, é o produto de milhões de ações que os indivíduos tomaram no passado.
Então, o que a gente poderia suspeitar que o resultado dessas ações individuais não coordenadas seria caos? Cada um procurando, eu quero morar perto da escola dos meus filhos, o outro quer morar perto da família, o outro quer morar perto do trabalho, o outro vai escolher abrir uma loja aqui, fazer uma indústria ali, e que isso tudo geraria uma cidade completamente caótica. Ele fala que, contudo, a história da ciência sugere o contrário. Quanto maior o número de atores individuais num sistema, mais fortes as regularidades que o mesmo vai exibir. Então, aí ele nos coloca uma face importante da natureza própria da dinâmica da cidade, que é das decisões descoordenadas e descentralizadas se formam padrões. Podem ver, a gente olha para uma cidade e a gente enxerga. Aqui tem uma zona comercial, aqui estão moradias de tal perfil, aqui tem uma favela. Então, a gente percebe um padrão, e esse padrão é possível, vamos dizer assim, trabalhar e identificar que lógicas é que estão por trás disso. Então, é um pouco entender a cidade como um processo complexo que é emergente. Tem muitos autores aí, óbvio que não tem nem como entrar nisso agora, mas só dando uma notícia que uma larga área, um ramo da bibliografia dos estudos urbanos é as chamadas teorias da complexidade, que justamente tentam entender e diagnosticar a cidade que se forma de baixo para cima, com padrões interessantes e assim, evidentes de apropriações diferenciadas. Então, aí, como que isso se forma de baixo para cima e resulta, então, é o que se chama emergência, né? A emergência da forma da cidade. Então, entrando um pouquinho nessas questões de localização e lógicas de localização, de novo aqui também isso a gente passa um semestre inteiro na pós-graduação, e aí aqui a gente vai passar só dando assim umas pinceladas na questão. Assim, então, se a gente comentou que as atividades urbanas constituem o uso do solo, e que o uso do solo não é aleatório, que ele apresenta padrões e que tem uma lógica por trás, vamos tentar navegar um pouquinho pelas várias atividades e tentando entender, mapear um pouco quais seriam as lógicas que são possíveis de ser detectadas. Por exemplo, né, a localização do comércio e serviço, que é o setor terciário que a gente havia comentado antes. Então, o comércio e serviço são, então, os usos do solo que eles são importantes do ponto de vista de entender uma cidade, a estrutura de uma cidade, porque eles têm a ver com centralidade. Os usos, comércio e serviço, eles estão associados, de alguma forma, à formação de polos, de centros. Então, eles têm um potencial de estruturação urbana importante. Então, qual que seria a lógica para localização dos comércios e serviços? A gente intuitivamente sabe, a gente fala com comerciantes, né? Ou pessoas da família que vocês conhecem, que tem loja, que tem comércio. O comerciante não fala assim, às vezes, esse lugar é um ponto comercial bom, ali já não é. Ali não é um bom ponto comercial. O que é essa história do ponto comercial que intuitivamente os comerciantes sabem, né? E eles buscam? Que é a questão de eu abrir o meu negócio, a minha loja, aonde eu possa ser alcançado pelos clientes, que os clientes me enxerguem, passem na frente e venham na minha loja. Então, é uma lógica de
a acessibilidade, né, que daí a gente já começa a introduzir esses conceitos também. Então, os comerciantes e prestadores de serviços vão buscar o centro da cidade, imaginando uma cidade pequena com um centro só, a gente vai ver que os comerciantes não vão estar sempre, né, associados no centro. Por quê? Porque o centro, uma cidade com centro único, o centro da cidade é o lugar com máxima acessibilidade para o conjunto daqueles consumidores. Então, os comerciantes, né, vão buscar, né, essa exposição aos usuários e também eles vão buscar proximidade com outros comerciantes. Então, aqui a gente já vê a questão das lógicas, né, a acessibilidade e a aglomeração. É bom que eu esteja perto de outros comércios. Por quê? Porque a gente junto tem mais força. A pessoa vai numa loja, não encontrou bem o que queria, vai na seguinte, aí vai comparar, vai na outra, e um ajuda o outro, e forma uma tendência que os economistas vão chamar de economias de aglomeração. Mas o que é esse termo mais difícil quer dizer? São as vantagens de estar perto uns dos outros, né? Então, aqui a gente já vê aquelas duas coisas que falamos, né? A questão da cidade e da relação entre eles próprios, né? Estar próximo dos outros. Então, a lógica da localização comercial vai tender a criar concentração em polos, linhas, né, que a gente vê aí na cidade. Esse é um mapa que a gente produziu na pesquisa do bairro Azenha, em Porto Alegre, também mostrando, olha só, os vermelhos são... Vermelho escuro é comércio, comércio e serviço, e os amarelinhos são as residências. O que a gente percebe? A Avenida Azenha como uma estrutura, um esqueleto que junta o comércio, que atrai o comércio, né? Então, vejam aqui, de novo, não é um padrão aleatório, é um padrão fortemente associado à acessibilidade. O que é a acessibilidade nesse caso? Essa via, nós estamos olhando aí um pedaço da cidade, mas essa via faz ligações de longo alcance, ela se liga bem com o restante da cidade, passa transporte coletivo. Então, a acessibilidade dessa via é grande, o comércio se beneficia, há benefício de aglomeração, e está aí, vamos dizer assim, o resultante disso na estrutura da cidade é um chamado corredor de comércio e serviço, a gente pode chamar assim, normalmente assim, no plano diretor que se chama. Então, eu vou tentar ficar um pouquinho... na minha fala, não tentar ficar tanto na questão do planejamento, e sim tentar desvendar aí com vocês um pouco das lógicas da própria natureza da localização do uso do solo. Então, aí está um exemplo interessante, né, de lógica de localização comercial. A localização residencial. O João já fez toda a fala dele muito voltada a essa questão. Então, o que a gente pode perceber? Que a cidade vai se estruturando muito, por exemplo, a partir, né, do comércio, dos serviços, que vão se aglomerando, vão formando centralidade e vão influenciando, vão modificando vamos dizer, esse entorno. Então, o centro da cidade, ele é disputado. Ele é disputado porque ele é acessível. Estou falando em teoria, não estou falando do centro de Porto Alegre nem de qualquer cidade. Estou falando assim, imagine uma cidade com um centro só. Esse centro tem qualidades que todo mundo quer. Ele é o lugar mais acessível, ele fica perto de tudo. Então, todos irão disputar, mas quem terá mais chance, do ponto de vista do uso do solo, de bancar essas posições mais centrais, são aquelas atividades que dependem muito fortemente disso, que são os comércios, os serviços, né, o uso institucional. Ele normalmente vai pagar mais pelas localizações, porque se ele ficar fora dali, ele está fadado a morrer. Então, vai haver uma disputa de uso do solo, e o uso comercial normalmente vai bancar isso, e as residências vão se colocando a partir desse centro em posições mais distantes, dependendo
né, da capacidade aí de compra. Então, aí entramos, né, na questão do valor da terra. Então, ó, morar nas proximidades do centro significa facilidade de acesso, né, e a competição por essas localizações aumenta o custo da terra, o preço, os aluguéis vão subir. Então, consequentemente, a concentração de habitação nessas áreas vai tender a ser maior. Então, o que a gente poderia ver? Uma primeira lógica que pode ser exposta do ponto de vista, vamos dizer assim, da forma, da estrutura da cidade, é a questão do próximo-distante. Então, aqui tem um esquema bem simplificado, mostrando assim, ali no centro eu tenho concentração. Por exemplo, se isso aí for moradia, quem vai morar aí vai poder, vamos dizer assim, o preço da terra exige que isso seja explorado bastante para viabilizar o custo das terras, né, das terras mais caras. À medida que eu me afasto, aqui tem quadradinhos maiores, então eu posso ter terrenos maiores, né, e o custo da terra tende a diminuir. Então, essa questão, aí eu vou poder, então, usar um espaço maior, né, porque vamos dizer assim, para o mesmo custo da terra, lá eu compro um apartamento pequeno, aqui eu vou poder comprar uma casa, um terreno maior. Então, essa é uma primeira lógica que se forma nas cidades, bastante óbvia, mas que é importante também da gente destacar, que é na cidade capitalista, bem entendido, então, essa lógica do centro, né, para fora, do próximo e do distante. E isso pode ser visto, né, esse esquema bem simplificado poderia ser visto aqui em Porto Alegre, alto aproveitamento aqui, né, do solo, e isso aí vai, vamos dizer, esse espraiamento vai baixando a densidade. Outras cidades, por exemplo, as típicas cidades americanas, que até o João comentou também, onde o downtown, o centro, é super densificado, e a cidade, depois, no caso americano, é casinhas unifamiliares ao longo de uma zona enorme de território espalhado. Então, essa lógica é uma primeira lógica visível. Quando a gente está de avião, a gente enxerga, né, aquela cidade que está concentrada e vai se espraiando. Então, isso é derivado dessa questão centralidade, preço da terra, disputa pelo uso do solo, né? Então, o que vai acontecer na questão residencial é essa ideia da segregação socioespacial, né, que a gente vai ter. O poder de decisão, o João também já falou disso, vai ser maior para as classes que podem chegar numa cidade, né, e vou dizer, onde é que eu quero morar? Vou olhar para essa cidade e vou ver aquele bairro maravilhoso, com muito verde e tal, terrenos grandes ali que eu vou morar. Então, as classes altas têm esse poder de escolha da localização e vão usar critérios de qualidade do sítio, a prazibilidade. Eu botei alguns autores que temos na literatura tradicional aí de uso do solo, que já estudaram isso há muito tempo e veem, né, vão procurar zonas altas, o livre de enchente, com vistas bacanas. O nosso colega, professor Cabral, já esteve aqui, né, Lívia, falando do Cabral. O Cabral fez essa dissertação em 1982 e desvendou um pouco da estrutura espacial da cidade. Quem tiver de Porto Alegre, né, quem tiver oportunidade de olhar esse trabalho, é muito interessante, onde ele percebe justamente esse movimento das classes altas saindo da Duque, Independência, né, depois Moinhos e tal, Montserrat, Bela Vista, até esse deslocamento, né? Tem teorias que explicam isso, e é basicamente as classes altas buscando, né, essas localizações com características e qualidade, etc. As classes médias normalmente são direcionadas pelas classes altas e vão buscar proximidade à infraestrutura e a equipamentos. Elas são um pouco mais escravas da acessibilidade e tal,
precisam de ter as coisas perto, enquanto as classes altas têm essa coisa mais desbravadora, porque tem mais grana, tem mais, vamos dizer assim, independência da estrutura da cidade. As classes baixas normalmente vão buscar proximidade aos empregos, né? Vão estar mais distantes, e as ocupações irregulares vão ficar com as sobras, né, do corredor do teatro, as sobras da cidade, as áreas não vigiadas, as encostas de morro, fundos de vale, etc., né? Então, aí a gente tem o papel, né, para estudar. Quem vai querer entender localização residencial não pode deixar de pensar no mercado imobiliário, que, segundo aí o nosso amigo Pedro Abramo, é o principal vetor de estruturação do uso residencial do solo formal nas grandes cidades latino-americanas, né? Então, essa segmentação, o mercado imobiliário, ele obviamente vai buscar, é uma indústria que visa lucro, uma atividade que visa lucro, e ele vai buscar uma oferta de maneira segmentada, porque ele não vai construir para atender uma necessidade. O mercado imobiliário não se movimenta por suprir demanda, ele se movimenta por ofertar um imóvel para alguns. Quem são esses alguns? Aqueles que podem pagar. Quem pode pagar, né? Pelo lado da demanda, assim, vamos dizer, quem compra os imóveis vai buscar, vai ter essa tendência que vários autores vão falar, né, de estar entre os seus iguais. Então, é uma tendência própria do ser humano de estar entre os iguais. E isso a gente observa tanto nas classes altas, nas classes médias, e inclusive em classes baixas. É uma tendência, vamos dizer assim, do ser humano de interagir, de reconhecer-se nos seus semelhantes, de saber, de esperar que aqueles semelhantes vão ocupar esses espaços. Então, dada essa segmentação, essa ideia, então o mercado imobiliário ele vai produzir imóveis, vamos dizer, falei, né, uma indústria que visa lucro e não suprir necessidades. A oferta de imóveis não é independente da demanda, mas ela orienta a demanda. Quer dizer, o mercado imobiliário consegue puxar as pessoas para lá e para cá. Pode ver que a gente não pode tomar uma decisão de localização numa cidade, vamos dizer, aqui falando mercado imobiliário, mercado formal, sem estar mediado pelo mercado. Eu quero morar nesse bairro, mas eu vou lá, se eu não encontro um apartamento, uma casa, eu não tenho como morar. Então, eu preciso que o mercado tenha ofertado alguma coisa ali para eu poder comprar. Então, a ideia, né, de que o mercado imobiliário ele vai ser a mediação, ele vai ser a porta de entrada e ele vai direcionar e vai construir cidade, né, ele vai orientar a demanda. A produção imobiliária é ininterrupta e relativamente independente da demanda. Ela vai modificando hábitos, isso a gente pode ver, até João comentou, né? A família, sei lá, mora numa casa maravilhosa num bairro. Mas aí agora o top não é mais morar naquele bairro, é nesse outro bairro, com essa estrutura, com espaços gourmet que a sua casa não tem, com... Como é que é? Piscinas, fitness, a sua casa não tem isso, né? Venha para cá. Então, esse deslocamento da demanda é sintoma do quê? Que o mercado imobiliário ele não pode ficar só com aquele crescimento vegetativo. As pessoas que nascem, vão casar e precisam de sua casa. Essa também é uma demanda, mas nós precisamos mais. Nós temos que tirar, desacomodar as pessoas. Então, isso a gente trabalha, estuda bastante lá na nossas disciplinas, nossas pesquisas, e vê como que isso vai modelando, vai modificando a cidade, né? Então, há uma competição espacial entre as empresas que vão buscar fazer os empreendimentos. Então,
Até o João também comentou sobre isso. A questão, né, do preço final de um imóvel tem o preço do edifício, o preço da terra. Eu posso racionalizar bastante a construção e tentar baixar o preço do meu edifício, né? Vai ser uma economia que eu vou conseguir ter como incorporador. Outra economia interessantíssima é se eu conseguir comprar terras, né, em localização sem grande valor imobiliário e vendê-las como parte de uma nova incorporação, como nova e boa localização. Então, a descoberta ou criação de novas localizações é imediatamente seguida por outros incorporadores e as vantagens vão tender a desaparecer. Então, o movimento, eu racionalizo a construção, posso usar novas tecnologias e tal, pelo lado mais da arquitetura, pelo lado da cidade, se eu conseguir uma terra barata e vendê-la como uma localização nobre, aí é um pulo do gato, né? Quer dizer, eu consigo ter um sobrelucro, ter um lucro maior. Então, tem alguns autores aí que eu estou pegando pelo Harvey também, forças que enxergam essas forças centrífugas e centrípetas. Centrífugas é que tendem a, vamos dizer assim, concentrar, né? Que é, aliás, centrífuga que tende a sair, né, para fora, fuga. Desculpa. Então, as centrífugas que tendem a empurrar a cidade para fora. O que seriam essas forças? Justamente essa busca contínua por novos locais que permitam esse lucro a mais. Vai conduzir a um espalhamento da cidade, né? Buscar coisas, outros locais. Aqui dentro é muito caro, os terrenos são poucos, são caros, vamos para fora. Mas vão haver compensações de forças que tendem vamos dizer assim, a aglomerar, a juntar. O que seria a competição de mercado vai conduzir os incorporadores a compartilhar essas novas localizações descobertas, criando novas aglomerações, até o ponto em que essas vantagens vão se tornar desvantagens. Então, o Harvey diz que isso vai conduzir ao que a gente chama um desenvolvimento desigual, que seriam essas ilhas de desenvolvimento rápido e limitado, limitado porque a terra ali em seguida sobe de preço e fica escassa, continuamente emergindo na cidade. Então, isso explicaria um pouco, né, a ação do mercado imobiliário. Venha morar aqui, dali a pouco enche, né, de novos empreendimentos, dali a pouco aquilo já não é mais, já é aqui, é outra coisa, com outro formato, com outra arquitetura, com outro projeto, enfim. E isso... por que eu estou trazendo isso? Porque a gente está falando aqui no caso de localização residencial, mediada pelo mercado imobiliário, que tem lógicas próprias de questão de conseguir atividade que visa lucro e que vai deixando marcas na cidade e vai condicionando a decisão locacional dos agentes. Esse é um mapa que a gente produziu também lá na pesquisa, a geografia desigual da distribuição do uso do solo residencial em Porto Alegre. Isso aqui é o censo de 2010, que é o mais recente que a gente tem, que quanto mais escuro, maior é a renda média domiciliar por setor censitário. Essa divisão é por setor do censo do IBGE. Então, o que a gente percebe, né, que a gente não tem uma homogeneidade. Aí estão lógicas, né, de localização, no caso aqui é o uso do solo residencial. Historicamente, né, ali em cima, então a gente vai ter o percurso que o professor Cabral mapeou. Saindo daqui, vejam aqui o centro de Porto Alegre, não é mais o lugar das mais altas rendas da cidade. Essas altas rendas já se deslocaram, elas estão ocupando esse eixo centro-leste aqui. Embora não seja exclusivo, a gente tem um outro vetor, que o Cabral também na tese dele já falava, um vetor para o sul, mais fragmentado. Esse aqui é mais compacto e mais contínuo. Esse é mais, dá uns pulos, ó. Mas ele existe também.
Então, isso aqui para mostrar que temos componentes históricos de evolução urbana, componentes naturais, topografia, vistas, etc., etc., e que a ação do mercado imobiliário, conjuntamente nesse processo, gera essa estrutura que a gente olha, né? Onde classes altas, classes médias em volta, os pobres para cá, né? Enfim. Então, essa estrutura é fruto de todos esses processos. E é importante a gente... Sim, cortou um pouquinho, né? Eu acho que isso aqui é aquele Terraville. Então, o Cabral já dizia isso, né? Que esse setor cresceu mais por continuidade, assim, vai crescendo, vai extravasando, e esse outro dá uns pulos. Mas, enfim, são coisas que não interessam tanto. As capitais. Basicamente, essas áreas de maior renda é exatamente onde era super azul, gritante da melhor qualidade de vida, tanto ali na Vila Assunção, na Zona Sul, quanto nessa área mais nobre ali perto do Brasil. Ela bate muito com esse mapa. Renda, qualidade de vida, né? Uma associação. Isso, interessante, né? Então, quando a gente começa a olhar o mapa das cidades, das nossas cidades, essas coisas começam a emergir. Os padrões que eu comentei bem no início, nada aleatórios. Nada aleatórios, né? Bom, quando uma cidade está crescendo, a partir de uma certa extensão, isso é um processo que as cidades vão passando, passa a ser conveniente para certos serviços de menor porte, mais voltadas à habitação, se localizar fora do centro. Então, a cidade ela tem um centro e vamos dizer, uma área. À medida que essa área começa a crescer, essas distâncias começam a aumentar. Com isso, passa a ser interessante para certos prestadores de serviços se localizar também fora do centro, né? E aí a gente começa a ter estruturas mais elaboradas de cidade, assim, mais ricas, onde aparecem centros secundários, não só mais aquela formação central, né, com um centro único. Enfim, e aí eu trago também um exemplo da nossa pesquisa, onde a gente mapeou aqui os estabelecimentos varejistas, todo o comércio varejista do ano de 2010, bem entendido aqui é só estabelecimento varejista regular, formal, então é o comércio formal. Então, a gente botou um pontinho, né, e o tamanho dessa bolinha ele é ponderado por quantidade de lojas, né, quantas lojas tem naquela rua, dos dois lados da rua, de esquina até esquina. Então, a gente consegue perceber aqui aquela lógica inicial que comentamos, né, o comércio buscando a acessibilidade, então a gente percebe aqui a Oswaldo Aranha, Protásio, né, aqui a Ipiranga, Laces Brasil, como que o comércio se concentra, o centro de Porto Alegre, zonas, né, mais espalhadas. Então, o que a gente consegue perceber? Uma hierarquia, claro, Porto Alegre é uma grande cidade. O comércio é descentralizado, ele é espalhado numa estrutura de linhas e polos. A gente percebeu que 7.600 trechos de rua possuem comércio, ou seja, quase 26% dos trechos têm pelo menos um estabelecimento varejista. Que lógicas aparecem aí? Lógicas de acessibilidade, ruas importantes, vias arteriais, transporte coletivo, facilidade de chegar, e lógicas de aglomeração que comentamos antes, né? Então, quando a gente vai olhar para uma estrutura de cidade, esse padrão de concentração, aqui essa imagem não está muito boa, mas dá para ver assim, que isso aqui é uma simulação que uns economistas fizeram, tem
uma centralidade mais importante, mas existe uma paisagem de outros centros. Então, na realidade, então, a gente vai ter centros, policentros, uma distribuição tanto de empregos como de atividades especializadas, comércio, serviço, produção e tal. Então, as cidades grandes, elas começam a apresentar essa estrutura complexa que mostra, né, que vários lugares vão detendo essas qualidades urbanas e vão carregando junto esse uso e formando estruturas bem complexas, né? Então, pensar um pouquinho sobre a questão dos fluxos que a gente tinha comentado no outro slide, né? As nossas atividades demandam fluxos. Tudo que a gente faz demanda deslocamento. Por mais que internet, redes sociais minimizem a nossa necessidade de deslocamento, nós precisamos fortemente interagir, né? Fisicamente precisamos nos deslocar. Então, esses fluxos, isso é bem importante também a gente saber. A gente olhando para a malha física de uma cidade e entender que diferentes formas de desenho, vamos dizer assim, de uma cidade, implicam em diferentes padrões de acessibilidade. Então, cada desenho, cada malha vai embutir uma maior ou menor facilidade de acesso em alguns lugares do que em outros, e isso vai afetar, né, vai polarizar e vai afetar a nossa relação com a cidade. Então, o que a gente pode dizer? Que essa acessibilidade é um conceito que vem lá da geografia, muito estudado. Há muitos anos atrás, os geógrafos já vêm trabalhando com essa ideia de acessibilidade. Ela é capaz de explicar, desde o crescimento das cidades, por que uma cidade cresce mais do que outra. Poderia ter a ver com acessibilidade daí numa rede mais regional. Até ela é capaz de explicar a localização de funções, arranjos do uso do solo. Eu trouxe um exemplo aqui também que eu acho bem didático, eu não sei se ficou muito boa a imagem, tem pontinhos no mapa de Porto Alegre. Lá em cima o comércio familiar, é daquele mapa vermelhão, a gente derivou outros mapas, aquele que eu mostrei antes. Aqui está mapeado todos os estabelecimentos varejistas que não têm funcionários. Quer dizer, são aquelas pequenas lojinhas tocadas pela família, o marido, a esposa, um filho que ajuda, não tem funcionários registrados, né? Então, normalmente, esse tipo de comércio tende a ser a padaria, a coisinha, né, a lojinha pequenininha, que ela tem uma relação com a residência. Quando a gente olha no mapa, é um formigueiro, quer dizer, esse tipo de comércio se localiza praticamente onde tem cidade, tem esse tipo de comércio. E a nossa intuição nos diz, tem meia dúzia de casa, já abre um mini mercado, uma coisinha, né, ligada à moradia. Quando a gente começa a subir na escada da importância dos comércios, ali já temos o comércio de 1 a 10 funcionários. Vejam que as escolhas que eles fazem já não é assim. Tem cidade, tem comércio. Já começa a ser seletivo. Quando a gente sobe mais no degrau da importância desse comércio, em hierarquia que a gente fala, de 11 a 50 funcionários, eles estão em posições mais seletivas, grandes vias, acessibilidade, ou no centro. Quando a gente passa para os maiores comércios de grande porte, acima de 50 funcionários, então é mais seletividade ainda, né? Esquinas importantes, quase de alcance regional e tal, né? Locais, ou no centro. Então, locais que
apresentem essa compatibilidade da acessibilidade. Então, eu gosto desse exemplo porque ele mostra bem, ilustra o que a gente tenta dizer, né? Os tipos de atividade têm uma relação diferente com o espaço, de requisitos de acessibilidade e de demanda. Para aqueles ali, uma pequena esquina e meia dúzia de casa, eles já se mantêm economicamente viáveis. Para aqueles, eu já preciso ter um raio de abrangência, eu tenho que capturar mais clientes, o meu comércio exige, né? E assim sucessivamente, até que a gente vai ver que as posições que são ocupadas pelos grandes comércios vão ser aquelas de alta acessibilidade, grande alcance, porque esse comércio precisa de uma clientela enorme para ser viável do ponto de vista econômico. Então, é interessante essa relação. E a gente tem medições, né? A gente costuma, lá nas nossas pesquisas, tomar medidas. Eu tenho essa cidade aqui, essa aqui é Atlanta. Ó. Essa cidade, a malha dela é isso daqui, as ruas. Né? Se eu pego o mapa da cidade e tiro só o sistema viário, só as ruas. E eu quero saber como é que é a acessibilidade, sem considerar o ônibus, o metrô, só a acessibilidade que emerge da própria malha, da própria constituição daquela cidade. Eu tenho recursos metodológicos para tomar essas medidas, e aqui, nesse caso, a gente tem uma medida onde as linhas, as ruas que estão cores bem quentes, são as mais acessíveis. E à medida que eu vou nas cores frias, né, que vai esfriando a cor até esses azuis, são as ruas mais segregadas. Então, a gente já com isso consegue ver outro aspecto da própria natureza da estrutura da cidade, que é, dado esse arranjo, simplesmente só olhando para isso, eu já vejo que ele embute uma hierarquia espacial. Só olhando para isso, não sei onde é que está a topografia, não tenho nenhuma outra informação. Só a informação da acessibilidade, que é derivada da malha da cidade. Então, vejam que são layers de coisas, né? São camadas que vão se superpondo. E essa aqui é uma das mais, vamos dizer assim, também uma que vem lá de baixo para cima e que vai orientar. Óbvio que quem quisesse abrir um comércio aqui em Atlanta, provavelmente iria buscar essas ruas mais cores quentes. Né? Ninguém, vou abrir uma loja aqui nesse negócio aqui. Né? Não passa ninguém, ninguém nunca vai ver. Então, é mais ou menos essa ideia de que a malha é importante. Isso aqui é um estudo do professor Décio Rigatti e do Cláudio Gaudi, um estudo que eles fizeram então, da região metropolitana. E olha que interessante, né? Aqui tem uma parte, aliás, não é toda a região, mas aqui temos Porto Alegre, Canoas, Esteio, e vai até Estância Velha, ali no Novo Hamburgo. E para cá também pega Gravataí. Então, quando a gente considera toda essa parte da região metropolitana como um sistema único, quer dizer, olha, do ponto de vista dessa região, Canoas se destaca como a BR-116, obviamente, mas Canoas é o must. Quer dizer, é a área mais acessível do ponto de vista da região metropolitana. Então, vejam como as coisas, né, o olhar que a gente tem ao compreender essa natureza própria da espacialidade da cidade vai nos revelar coisas e passamos a entender por que algumas coisas são assim. Né? Há um tempo atrás se implantou aqui assim, deixa eu ver, Gravataí, por aqui, um shopping center. Eu até nem sei se alguém sabe se ainda está aberto. É um shopping de Gravataí. Ainda funciona ele, né? Isso, é perto da Freeway. Se a gente for pensar assim, nossa, que localização estranha, né? Para um shopping center, ali não tem densidade grande em volta. Ele não está em Porto Alegre, mas do ponto de vista da região metropolitana, é muito estratégico.
Porque aí o público-alvo não é Gravataí, é a região metropolitana, é essa porção da região metropolitana. Então, é interessante de ver as diferentes, né? Se eu considerar Porto Alegre é uma coisa, mas Porto Alegre, do ponto de vista da região metropolitana, ó o papel de Canoas, né? A gente está vendo aí direto Canoas. Venha morar no nosso condomínio, a 5 minutos disso e daquilo, de Porto Alegre, do aeroporto, quer dizer, é a localização que tem uma outra racionalidade, que é do ponto de vista, né, da região metropolitana. Então, é interessante quando a gente estuda. Aqui eu trouxe só para ilustrar Berlim com muro, e o muro está essa linha branca, a cidade de Berlim, né? Quando, no tempo que o muro existia e bloqueava a relação, eu não podia passar de um lado para o outro. Quando o muro é demolido, vejam como a estrutura, de novo aqui as cores quentes são as vias mais acessíveis e as frias as menos. Então, vejam que a simples presença de uma barreira modifica a estruturação toda da acessibilidade, a distribuição da acessibilidade. Então, novos espaços ganham predominância, outros perdem. Então, por isso que é interessante considerar sempre a cidade, a gente fala, né, do ponto de vista sistêmico. A cidade é um sistema de elementos físicos, de agentes, né, que atuam, mas ela tem essa interdependência entre os elementos. Então, é justamente disso que eu falo aqui, dessas inter-relações. Então, a acessibilidade é um dos principais determinantes do potencial de desenvolvimento de um local e do valor da terra. Então, aí tem uma série de coisas que a gente pode ir entendendo e construindo, né? É importante, então, a gente destacar que a acessibilidade é fortemente influenciada pela ação do poder público. Quando abre uma via, quando constrói um viaduto, quando coloca transporte coletivo, metrô, ciclovia, quando constrói equipamentos e dota a cidade, né, de qualidades, né, que o colega comentou antes. Então, os investimentos públicos têm um forte poder de modelar os valores do solo e, portanto, a maneira como o solo será usado. Esse é um autor, o John Levy, que trabalha com essa ideia, né, das ações do poder público também com forte poder de modelar os valores. Então, aqui estou querendo colocar um pouco da questão da acessibilidade relativa que certas áreas do sistema urbano vão ter. Vai ocasionar ocupação com atividades que vão se beneficiar disso, vai haver uma disputa, alguns usos vão permanecer, outros não conseguem bancar aquele preço. Então, essa competição vai conduzir a uma especialização dos lugares, concentração de atividades comerciais e de serviços. Então, a estrutura espacial vai oportunizar a formação de centralidade, né? Então, uma reforçando a outra, a estrutura espacial, centralidades. Então, o que a gente poderia pensar nessas economias de aglomeração que já comentamos, né? A maioria das atividades urbanas vai se beneficiar da aglomeração por razões funcionais e econômicas. As atividades residenciais, quando elas são concentradas, permitem a oferta de melhor infraestrutura e melhor serviço a custos individuais menores. Daí a ideia, né, da densidade das atividades residenciais. Já as atividades comerciais, elas se complementam, se concentram em polos, né, atraem mais consumidores, como a gente já comentou, né? E elas, sendo concentradas, também permitem um controle de cada um sobre os demais concorrentes. Então, o comércio também tem uma história de estar junto, né, dos outros para controlar, ver que inovações, que coisas que estão saindo, né? Então, e poder estar sempre as decisões de localização serem mediadas, né? Estou controlando o que os outros estão fazendo.
Então, os valores do solo vão influenciar fortemente a intensidade do desenvolvimento, a densidade de construção e justamente a razão principal para construir intensamente num terreno é economizar um recurso escasso que é a terra, como a gente comentou. Então, a gente poderia colocar esse gráfico aqui, que é bem simplório, mas que ele traduz um pouco das relações de interdependência essas que eu estou comentando, e que, vamos dizer, num esquema de uma cidade que aqui é o centro, eu vou ter, né, um valor da terra maior, por exemplo, aqui que é esse triângulo, que vai tender a diminuir quando eu me dirijo para a periferia. Vários aspectos. A fluidez do trânsito é menor no centro e maior na periferia, porque é mais espaçado, né? Tem menos movimento. A densidade tende a ser maior no centro, diminui à medida que eu me afasto, que eu ganho distância. A velocidade menor no centro, maior para fora. A quantidade de pedestres, né, circulando, maior no centro, diminui à medida que baixa essas densidades. Enfim, o comércio voltado ao automóvel vai estar presente mais para fora, e o comércio que volta para o pedestre vai estar com mais intensidade quando, né, nas áreas mais centrais. Então, o tamanho das habitações menor no centro tende a ser maior na periferia, ou fora, à medida que aumenta a distância, para não usar esse termo, né, periferia. E a infraestrutura maior no centro vai tender a diminuir, se rarefazer à medida que a gente se afasta desse centro. Então, seriam essas algumas relações de interdependência que a gente poderia implicar, né, a partir desses processos todos que comentamos. Então, basicamente, pessoal, o que eu tinha para colocar eram essas, assim, essas ideias, alguns princípios para a gente pensar juntos e, dali a pouco, em Lívia, abrir alguma coisa para o debate, mas, vamos dizer, os tópicos que eu tinha para colocar eram esses. Agradeço a atenção. Perguntas? A gente vai fazer umas 2, 3 perguntas antes de eles responderem. Então, o pessoal que vai sair pode sair pelos fundos para não atrapalhar quem está na frente. Obrigado. Bom dia. Eu faço uma primeira pergunta, então, para o professor Rovati. Aqui. Rovati? Eu? Tá. Tá, a primeira pergunta é bem assim subjetiva, mas acho que ajuda a gente a refletir sobre o que tu colocou. E também a Clarice. Dentro dessa analogia que tu fizeste com o teatro, né, metaforicamente, qual seria no espaço da cidade, no território da cidade, qual seria o que representaria o palco? Mais alguma pergunta? Bom, continuando nessa pergunta da metáfora da análise, da metáfora do teatro, o que acontece quando, por exemplo, eu fiquei pensando que no exercício eu falei que eu comprei 4 cadeiras, né? Só que o teu exemplo do momento em que se abre as portas para quem não tem dinheiro, eu me sinto muito prejudicado. O que acontece no momento em que não se abre mais a porta e se permite ser ocupado esses espaços que teoricamente são preenchidos e que a gente vê ser preenchidos no dia a dia? Tem um monte de gente que tem compromisso, tá? Eu vou responder muito rapidamente. Já me pediram para ser rápido, eu não sou rápido, tá?
Eu esqueci o palco, tá? Primeiro, vou começar pela segunda pergunta. Não é uma metáfora, é uma analogia. Né? É uma analogia. E todas as analogias têm furos. Tá? É uma coisa para pensar didaticamente. Então, o que é o palco? Tá? Na cidade, o palco é justamente o acesso às infraestruturas, redes, equipamentos. Esse é o palco. Eu quero estar perto, não é um lugar só para... Inclui também a vista, as, como é que chama? Amenidades, aprazabilidades. Então, por analogia, o palco é dizer assim, porque essas redes de infraestruturas tem coisa que chega na casa da gente. Por exemplo, a rede de telefone fixo ninguém mais tem, né? Mas a rede de internet, por exemplo, um dia pode chegar na casa de todo mundo. Agora, a escola, eu tenho que sair de casa para ir até a escola. Então isso são os equipamentos. Um hospital, uma coisa assim. Também o médico pode vir para casa. Mas, em geral, tu vai fazer uma cirurgia, por exemplo, não dá para fazer em casa, tem que ir até o hospital. Então, o palco é a proximidade disso tudo, o acesso a essas coisas todas. Todo mundo quer ficar perto do quê? Do lugar que tem melhor distribuição de equipamentos, boas escolas, calçada que dê para caminhar, por exemplo, né? Urbanidade, convivência, inclusive, isso seria o palco. E aí a questão aí, essa questão é uma analogia, então tem uns furinhos, tá? Por exemplo, aqueles lugares que eu deixei vazio, a gente podia pensar que tem uns cambistas. Os caras compraram o ingresso e não venderam, porque eles venderam outros ingressos que já faturaram o lucro deles e foram embora descansar. Porque eles ganharam tanto dinheiro. Então, por exemplo, a cidade, tá? Tu comprasse as 4 cadeiras por valor de uso. Tinha 4 pessoas que queriam ir ao teatro. Agora, tem o cara que compra 4 cadeiras, tá? Pensando em não ir ao teatro, mas para vender. É o cambista esse. Ele pode vender algumas. Outra coisa, a pessoa tinha 4 cadeiras e resolveu não ir. Ou não usar mais. Né? O centro de Porto Alegre, eu tenho uma orientanda de TCC, ela me levou passear 2 horas pelo centro. Ela me mostrou, a Adriana Sabad, me mostrou 49 prédios inteiramente vazios no centro de Porto Alegre. E é muito interessante, tem alguns prédios que estão totalmente vazios e está assim, aluga em cada sala. E tu vai lá, o cara não quer alugar. Aquele aluga é só para não vir a justiça lá, alguém quiser assim, vamos aplicar a, como é que chama, a construção, tem uma lei no Estatuto de Cidade, a construção compulsória, né? Em São Paulo, tá? A administração tentou aplicar essa lei do Estatuto de Cidade que diz assim, ó, se o teu imóvel está vazio, tu é obrigado, edificação compulsória. Tu é obrigado ou edificar se o teu terreno vazio, ou alugar, ou vender, etc. Né? E eles desistiram porque eles jamais encontravam os proprietários para entregar a notificação. E quando eles notificavam o proprietário, ele tinha 1 ano para responder. E depois, quando ele respondia, ele levava, assim, em média, para conseguir aplicar a lei, aí vem ter as leis, né? Levava 6 anos para aplicar a lei. Aí é um negócio inviável, né? Mas Porto Alegre está cheio de cadeira vazia. No centro, por exemplo, tem centenas de cadeiras vazias. E o sujeito ali, ele não vende, tá? Não aluga, não vende, porque ele tem uma expectativa que vai ganhar muito dinheiro com isso. E, vai sair o Cais Mauá. Qual é o projeto do Cais Mauá? Shopping center, não sei o quê, essa coisa assim. Para que público? Não estão pensando em pobre. Tá? Então, o meu imóvel vai valorizar. Eu não vou vender. Então, eu prefiro deixar anos vazio do que vender. Tá? E, por exemplo, quem conhece Montevidéu, aquela bela cidade, tá? A cidade vieja de Montevidéu, ela estava com centenas de imóveis vazios. Centenas. E um dos principais responsáveis pela recuperação do imóvel vazio foram as cooperativas de trabalhadores. Porque eles começaram a ocupar imóveis vazios
recuperar os imóveis, e as pessoas começaram a morar de novo no centro, e começou a ter movimento, e comércio, e tal. E inclusive bancos. Tá? Então, a cidade Vieja, quem conhece Montevidéu, é um exemplo interessante, porque isso acontece em todos os centros. Os centros, eles têm um ciclo também, depois, aquelas gráfico delas tinha um centro, e depois vai emergindo outros, né? Então, isso acontece também. Mas é uma analogia, tá? O David Harvey, inclusive, no livro adverte que, como toda analogia, ela não se aplica a todas as situações. É mais para, didaticamente, a gente pensar, por exemplo, tá? Na aula não funciona. Os alunos que chegam primeiro sentam na última fila. Todo mundo fica longe do professor. Tá? Então, não funciona para a distribuição das cadeiras em aula. Tá? Então, é uma analogia que eu acho que, para vocês pensarem e não para aplicar ela, digamos assim, agora... Tem muitas dessas... Tem, inclusive, jogos que se faz com isso, sobre o mercado de terras e tal. Mas é isso, pessoal. Já me pediram pressa, urgência. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês, tá? E espero que a gente tenha, de alguma forma, contribuído para esse curso tão importante aqui que vocês estão fazendo, e que a gente forme cidadania, que entender da cidade, o sujeito se entender, se interessar por compreender a cidade, tá? Como é que ela funciona, o plano diretor e tal, é uma coisa muito importante, porque, como a Clarice falou, a cidade é muito complexa. A gente simplesmente vive a cidade e não costuma pensar muito sobre ela. Então, vejo, por exemplo, ela ficou me mostrando aqueles mapas de comércio, né? A gente logo sai identificando a Zenha, a José Bonifácio, forma um arco ali, e vai vendo a cidade. Quer dizer, a gente tem que pensar sobre isso, por que acontece isso, como acontece, que transformações, por exemplo, livrarias. As livrarias estão fechando, porque todo mundo compra na Amazon. Tá? Chega em casa, é uma mudança importante, porque a gente tinha a rua das livrarias, ainda tem ali a Riachuelo, tinha um monte de livraria, mas elas vão fechando, porque tem os comércios que vão mudando, que essa coisa do chegar em casa é uma coisa nova. Antigamente, isso não era possível. Né? Então, eu acho que pensar sobre a cidade, compreender a cidade, é um passo cidadão. Não é uma questão apenas de... Sabe, a gente tem que compreender como é que funciona a cidade, porque a gente tem que pensar na cidade para viver bem. E não uma cidade para eu vou comprar comprar um título imobiliário. Eu não moro numa casa, eu moro num título imobiliário. Eu compro em função do que eu vou ganhar com a venda. Quer dizer, tem um lado da sociedade que quer que a gente pense tudo a partir da economia, do dinheiro, etc, etc, etc. E a cidade não é isso. Penso eu. Eu acho que a gente deveria pensar a cidade como um lugar bom para viver. Um lugar bacana para viver. Né? Só para complementar o que disse, o problema é que a cidade também é isso. Sim, a cidade também é isso. É uma nova história. Também, e nós todos vivemos... Mas ela também Mas a gente tem que lutar para ela ser menos isso e mais essa coisa do bem viver, que eu acho que é uma coisa... Todos nós, tá, somos esse é Lefebvre também. Todos nós somos sujeitos fraturados. A gente vive na cidade, a gente participa dessas lógicas. Eu não tenho o aplicativo Uber, tá? Mas eu já peguei Uber várias vezes com as pessoas que têm aplicativo. E Uber é uma coisa assim muito prática, né? Para barato, não sei o quê. Só que assim, 25% do dinheiro vai para um milionário americano. É um troço absurdo, pessoal. Os 5 caras mais ricos do mundo são donos de aplicativos. Uber, Amazon, Airbnb. É um negócio impressionante. Os caras ganham bilhões de dólares. Tá? E o povo daqui... Tá? Quer dizer, nós estamos mandando dinheiro para um americano ficar rico usando o Uber. E olha que coisa contraditória, a pessoa usa porque é mais barato, é mais fácil. Ele produziu uma real facilidade.
Né? Então, o Lefebvre fala dessas coisas do cotidiano e diz assim, a gente vive na cidade, todo mundo é um sujeito fraturado, a gente vive coisas contraditórias. Por isso que eu falei que eu não estava fazendo avaliações morais, né, das pessoas, mas desse sistema todo, né, que é bem complexo. Tá. Então, a professora Clarice quer fazer algumas considerações e eu acho que a gente vai terminar, então, a fala de hoje. Não, eu só queria agradecer também, não sei se eu posso complementar alguma coisa, que na realidade são... a minha abordagem é muito mais na tentativa de compreensão dos fenômenos urbanos que são complexos, difíceis. Vocês viram, né, a diferença de fala minha e do João. Eu fico talvez um passo atrás, mas no fundamento, na tentativa da compreensão da estrutura, das forças, dos movimentos, das tendências trazidas pela estrutura espacial, pelo espaço. A gente trabalha muito também com o espaço. E aí nisso se defronta, né? Qual é a cidade que a gente quer? A cidade aí é um outro olhar, né? Então, compreendendo a natureza não quer dizer que a gente não possa transformar, né? Que a gente não possa modelar a cidade da nossa, vamos dizer, da vontade coletiva. Mas me parece que é fundamental entender os fenômenos para não ficar também papagaiando soluções completamente inócuas. Por sinal, às vezes o planejamento aponta, mira num lugar e erra o alvo anos-luz. O problema não está ali, está em outro lugar. Então, a nossa batalha é assim, vamos tentar, e também não é a nossa, todos os estudos urbanos vêm na tentativa de desvendar a complexidade da estrutura da cidade para aí sim melhor planejá-la, entender esses processos para tentar ver se a gente consegue ter algum controle sobre isso e direcionar essa coisa que vem tão de baixo para cima, parece tão intempestuosa que é a cidade. Então, é mais nesse sentido. Sim, temos forças, né? Temos muitas coisas agindo na cidade. Elas não são determinísticas, a gente pode transformá-las, mas para transformar precisa conhecer.